Esse é o resumo do meu 6º semestre da Faculdade de Jornalismo. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira. Caso essa seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente empodera mulheres com informação e autoconhecimento. Para quem não sabe, eu sou estudante de jornalismo, estou indo aí para o último ano de faculdade e todo semestre eu faço um resumão de como foi o meu período na faculdade, quais foram as matérias que eu tive, como é que eu me saí, qual eu gostei, qual eu não gostei. Enfim, é um resumão mesmo para você que está pensando em fazer jornalismo, entender como é que essa faculdade funciona na prática. Para quem sempre me pergunta, eu faço jornalismo na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Antes de começar matéria por matéria, esse foi um semestre muito puxado e corrido para mim. Eu acho que para todo mundo, de todos os semestres, esse foi o que a gente mais, assim, ralou, sabe, para fazer as coisas, porque foram muitas matérias práticas, muitas matérias, assim, que tinham só um único projeto durante o semestre todo, mas que eram projetos grandes e que exigiam da gente muito trabalho de campo, ou seja, ir atrás de fontes, conhecer lugares e, enfim, esse tipo de coisa. Porque quando uma matéria é mais teórica e você faz um trabalho pelo Google, é muito mais fácil do que conseguir tempo para se deslocar, sabe? É uma coisa que leva tempo, que demanda tempo. E um semestre que a maior parte das pessoas já está trabalhando, já tem o seu estágio, é bastante complicado. E esse semestre vai ter eu reclamando muito de vários professores, porque eu amei todas as matérias que eu tive, mas algumas delas eu tive muitos problemas com professores, então ela acabou meio que sendo desperdiçada, sabe? Por causa de um relacionamento ruim ou de uma aula que não foi dada como deveria ou bem aproveitada. Então vamos lá para cada uma das matérias e, como sempre, quando eu tiver algum dos trabalhos online ou enfim guardado de alguma forma, eles estarão aqui na tela ou linkados aqui no box de informação. A primeira matéria que eu tive foi documentário, em que basicamente a gente deveria ter aprendido como é fazer documentário, qual é a diferença de um documentário e uma reportagem para televisão, por exemplo, mas eu não aprendi muita coisa nessa matéria, o que me deixou bastante chateada. A única coisa que eu sinto que eu fiz durante o semestre todo foi assistir pedaços de documentário e, enfim, não foi muito bem aproveitado para mim, o que foi muito triste, já que o meu TCC vai ser um documentário e eu precisava muito dessa matéria, então eu sinto que eu vou ter que fazer um curso à parte. Eu já tô pesquisando um curso à parte que seja mais curto, mais enxuto, para conseguir fazer o meu documentário com mais propriedade, porque eu me sinto muito leiga e muito despreparada. Eu tive 2 avaliações nessa matéria, a primeira foi uma prova teórica e o segundo foi a produção de um mini documentário, que inclusive eu postei ele aqui no canal, que basicamente fala sobre o corpo feminino na arte, a presença da mulher na arte, então eu vou linkar ele aqui caso você ainda não tenha visto. E eu gostei muito do resultado. A segunda matéria foi a Economia Política da Comunicação, que foi uma matéria teórica, uma das únicas que eu tive nesse semestre. Foi meio zoneado essa matéria, porque era a única matéria que a gente tinha uma aula de 50 minutos, 2 vezes por semana. Normalmente as minhas aulas duram 1h40, esse é o normal das aulas. Então era uma aula super curta, que o professor ficava desesperado porque achava que não ia conseguir dar a matéria. As avaliações foram provas teóricas e artigos editoriais, né, que carregavam um pouco da nossa opinião também. E apesar dessa correria toda, foi uma matéria que eu gostei bastante, que eu aproveitei bastante, porque abordava temas muito atuais. Economia política é basicamente as relações econômicas de sobrevivência e as relações de poder dentro desse mundo de comunicação. Então, uma das coisas que a gente abordou, por exemplo, foram as propostas de comunicação que cada um dos candidatos à presidência apresentaram, sobre como a comunicação brasileira é extremamente dominada por pequenos grupos de familiares, principalmente. Então, era uma discussão extremamente interessante, apesar da gente não ter aproveitado muito por causa do tempo e por causa dessa correria louca. Eram aulas que me despertavam muita reflexão, sabe? Então,
eu aproveitei bastante de certa forma. Grande reportagem, que é quase jornalismo literário, que era uma das matérias que eu tava mais curiosa pra ter, mais ansiosa pra ter, porque eu entrei na faculdade querendo fazer isso, querendo fazer grandes reportagens pra revista. E foi um pouco parecido com o documentário. A gente teve muitos problemema com o professor, assim, de brigar mesmo em sala de aula, professor da Chilique. Foi um pequeno desastre, assim, eu fiquei bastante decepcionada. O método de ensino foi exatamente como o documentário, a gente leu grandes reportagens e eu me sinto também bem despreparada, mas também fiquei bastante orgulhosa do que eu e minha dupla produzimos. Eu coloquei a grande reportagem que a gente produziu lá no meu blog. Ela não foi entregue exatamente daquele jeito, eu reduzi um pouco para passar para vocês, porque ela era bem extensa, já que é uma grande reportagem, né? Mas enfim, a gente fez essa grande reportagem sobre o sagrado feminino, que foi super interessante para mim. E a segunda avaliação foi a leitura de um livro de grande reportagem. Eu li A Última Casa de Ópio, cada um leu um livro diferente. E a gente tinha que fazer uma resenha desse livro e um seminário para apresentar para o professor e para a sala no geral. A minha matéria favorita e que assim fez valer o meu semestre, eu podia ter tido só essa matéria, que eu teria aproveitado muito o meu semestre, que foi jornalismo digital e narrativas transmediáticas, talvez por fazer muito parte do que eu faço aqui na internet. E foi o primeiro professor que olhou pra mim e falou assim: o que você faz na internet é e pode ser jornalismo. Você não precisa trabalhar em uma revista, em um jornal, em uma televisão para fazer jornalismo. Você tem um meio de comunicação nas suas mãos. Por que é que você não faz jornalismo do seu jeito? Porque apesar de ter professores assim, a gente é treinado durante toda a faculdade a fazer um jornalismo que é tradicional, que a gente conhece como jornalismo. E infelizmente esse jornalismo está morrendo. E se a gente não se adaptar e não pensar jornalismo de uma maneira diferente, a gente vai ladeira abaixo, sabe? Como a gente já está indo com todos os problemas que cercam a nossa profissão. Então, abriu a minha mente de uma forma gigantesca. Eu passei a olhar jornalismo de uma forma diferente. Passei a entender que é possível aplicar jornalismo da maneira com que eu já venho aplicando. E os projetos que a gente fez nessa matéria foi o que mais, assim, me encantou. Talvez vocês já conheçam, porque também foi colocado aqui no meu canal no YouTube. Eu e a minha dupla ficamos responsáveis por cuidar do nosso conteúdo no YouTube, então vieram 2 vídeos aqui pro canal. Nós criamos um projeto que se chama Mulher Arte, que tinha como objetivo ressignificar o feminino, e a gente criava conteúdo a partir disso para todas as redes sociais, basicamente. Eu vou colocar o Instagram aqui pra vocês e também os 2 vídeos que eu liberei aqui no YouTube, aqui no box de informação. No segundo semestre, nós fizemos um site com diversas reportagens focadas no corpo feminino. A minha reportagem com a minha dupla foi o corpo feminino no esporte, então foi muito interessante pra mim esse trabalho. É claro que o tema ajudou muito, né? Que é um tema que faz meus olhos brilharem, é o que eu faço da minha vida, eu falo sobre mulher. Essa foi a minha matéria favorita e é a que mais, assim, me acrescentou como pessoa e como profissional, com certeza. Projetos em jornalismo é basicamente o meu projeto de TCC. Eu já tinha comentado com vocês no último vídeo que eu começaria o meu TCC nesse semestre. E o meu TCC funciona da seguinte maneira: eu preciso fazer um projeto de TCC que eu vou apresentar para a banca, para o meu orientador e, enfim, é basicamente esse período em que o meu projeto de TCC vai ser aprovado. E depois dele ser aprovado, que no caso já aconteceu, então a partir disso eu posso começar a produzir a minha peça, que eu poderia escolher uma monografia, por exemplo, um documentário ou uma grande reportagem para televisão, para revista, um livro fotográfico, enfim, existem diversos tipos de peça que eu poderia ter escolhido para fazer. Eu escolhi fazer um documentário e é por isso que eu fiquei tão decepcionada com a matéria de documentário. O meu documentário vai ser sobre o controle do corpo feminino através de métodos contraceptivos, que eu estou muito animada para começar a produzir. Esse projeto é uma mini monografia, ele tem 15 a 20 páginas. Então nessa matéria basicamente ele ensinou a gente a realizar esse projeto, o que é que precisava ter dentro desse projeto, então referencial teórico, referencial bibliográfico e tudo isso.
e eu fiz o projeto, entreguei para ele, tive a nota e a partir do ano que vem eu vou me encontrar com o meu orientador e eu vou começar efetivamente a criar o meu documentário. E aí no final do ano que vem eu apresento esse documentário e esse projeto de TCC para a banca e aí em nome de Jesus ela me aprova e eu me formo na faculdade. Projetos Empreendedores, que é um projeto da minha faculdade, eles colocaram o empreendedorismo em todos os cursos da faculdade e meio que a ideia é ser motivado a empreender, sabe, ter uma base de como é ter uma empresa. Só que assim, eu senti que foi mais marketing do que outra coisa essa matéria, porque o nosso professor era um professor de publicidade, mas de novo, foi, sabe aquela matéria que você finge que faz e o professor finge que dá? Foi isso, foi uma matéria que a gente levou nas coxas, porque era um professor que também levava na coxa, então é isso. A nossa avaliação nessa matéria foi basicamente criar um plano de negócios para uma suposta empresa que a gente criou, mas é basicamente uma empresa de comunicação e de marketing que se relacionava com empresas de comida saudável, orgânicos e tudo mais. E essa matéria se relacionava com jornalismo empresarial, que era a matéria que mostrava pra gente como funciona a comunicação interna e externa dentro de empresas. Porque existem jornalistas dentro de empresas trabalhando nisso, né? Trabalhando na comunicação interna ou externa da empresa, tanto que existem aquelas revistas e jornais das próprias empresas, são jornalistas que fazem isso. Então o nosso cliente ou suposto cliente era a Quitanda e nessa matéria nós tivemos que criar uma revista baseada no que a gente tinha aprendido em jornalismo empresarial, porque querendo ou não é um jornalismo completamente diferente, é um jornalismo que serve uma empresa, que está abaixo de uma empresa, então você não pode, sei lá, falar mal da empresa, sabe? Então você tem umas regrinhas completamente diferentes. E nós tivemos que criar essa revista, que seria, por exemplo, distribuída dentro da Quitanda. E nós tivemos que fazer também algumas publicações online em um Instagram, em um suposto Instagram da Quitanda. Jornalismo empresarial foi assim... Eu não sei, eu não aproveitei muito. Foi bom entender como é que o jornalismo funciona dentro de empresas, mas ao mesmo tempo achei que a avaliação era extremamente antiquada, porque, gente, não se faz mais revista, sabe? Nem a Abril tá fazendo mais revista já e a gente tá fazendo revista pra empresas, sabe? As empresas, estão nas redes sociais, elas estão no YouTube, elas estão no Instagram, no Facebook. É ali que a gente vai trabalhar daqui pra frente, não em revista. Mas, apesar disso, foi interessante entender a linguagem que a gente deve usar, quais as matérias que são interessantes para produzir para empresas, né? Não é só marketing. A gente tem que produzir um conteúdo relacionado com aquela empresa, que é o que a gente deveria conhecer como marketing de conteúdo. Para mim, essa matéria deveria ser marketing de conteúdo, e esse é um dos problemas da faculdade de jornalismo. Eles se negam a evoluir, se negam a se adaptar ao mercado que está mudando assim muito rápido, mas aí a gente tá lá ainda fazendo revista para a empresa. Até o meu professor de jornalismo digital ficou indignado que a gente tava fazendo uma revista impressa, mas tire bem, né? Temos que lidar com essas coisas aí. E é isso, gente. Esse foi o meu semestre. Ele deixou todo mundo muito louca, mas ao mesmo tempo eu cresci muito como profissional. Muito mesmo. Foi o que eu mais cresci, eu acho. De toda a minha faculdade, esse foi o que me fez ralar mais e me adaptar mais e crescer mais em todos os sentidos. E eu gostaria de saber de você, se você já fez ou faz jornalismo, como é que a sua faculdade se adapta ou se molda a esse mercado que tá mudando tão rapidamente, sabe? Principalmente como é que eles estão se adaptando à internet, se é que eles estão se adaptando. Me conta aí quais são as mudanças que tá sendo feita do lado daí, porque é importante a gente entender como é que esse mercado vai funcionar e se a faculdade não tá fazendo, a gente vai ter que fazer, né? Independentemente. Eu espero que vocês tenham gostado, te ajudado de alguma forma e vamos aí rumo ao último ano de faculdade. Graças a Deus, porém talvez eu fique louca com o TCC. Espero que não. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em fazer jornalismo. Vou deixar linkado aqui a playlist com todos os meus vídeos sobre jornalismo que tem aqui no canal. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!